Olá, pessoal, bom dia. É um prazer poder estar com cada um de vocês nesta manhã para poder iniciar nossa primeira aula aqui sobre panorâmico bíblico. Nós vamos ter hoje aqui um panorama bíblico de Gênesis e Apocalipse e eu queria de coração louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e também poder louvar a Deus por poder contar, né, se dispor dos recursos da internet, né, dos recursos da tecnologia, para assim poder oferecer treinamento, seminários para as pessoas em todo o mundo, todo o Brasil. Hoje nós vamos estar iniciando nossa primeira aula e a ideia é que a gente vá de Gênesis a Apocalipse. Sei que o tempo é muito curto, porém nós vamos tentar aqui resumir o máximo para a gente ter um panorama de todos os livros da Bíblia, ou pelo menos sobre como que Deus foi desenvolvendo a salvação do homem através da história, ok? E como nós temos pouco tempo, eu queria somente já compartilhar aqui com vocês aqui a minha tela, os slides, para você acompanhar comigo aí. E nós vamos já começar aqui a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu queria só compartilhar antes um pouco aqui foto da minha família. Eu e minha família servimos a Deus há mais de 10 anos em tempo integral. Eu estou em Jocum há mais de 15 anos. E aqui minha esposa Regiane, meu filho Jonathan e minha filha Beatriz. E recentemente, na verdade, no último domingo, nosso filho mais novo, né, nasceu, né, o nosso novo integrante da família, o ex-Henrique, né, chegou. Nós estamos nesse clima de muita alegria, né, com o nosso novo integrante da família. Então, atualmente, nós servimos aqui na base de Jocum, Goiânia. Tem sido um tempo muito bom aqui na base e nós estamos felizes de poder servir o Senhor de tempo integral. Isso aqui é uma foto aérea da nossa base, espaço geográfico, essa mata, represa aí, o pasto, né, da base aqui de Goiânia. Aqui você consegue ver que essa aqui é a área dos casais, e aqui o campo de futebol, piscina, refeitório. Temos aqui outros alojamentos de casais, escritórios, né? Aqui embaixo tem um alojamento de solteiros. E aqui estão as salas de aulas, aqui no meio das árvores aqui. É isso aí. Pessoal, então vamos lá. Olha só, antes de começar o panorama bíblico, só queria dar uma resumida rapidinho aqui com vocês sobre a Bíblia. Então, olha só, a Bíblia ela é um dos best-sellers no mundo, um dos livros mais vendidos, ou se não, o mais vendido de toda a história. A Bíblia ela contém uma veracidade, uma autenticidade incomparável a qualquer outro livro da literatura clássica. E apesar da sua complexidade, ela é inerrante. A Bíblia não se contradiz. Olha só, a Bíblia ela foi escrita no período de 1.600 anos, olha só, muito tempo, mais de um milênio, 1.600 anos, o que traz uma complexidade muito grande. Além disso, ela foi escrita em 3 continentes diferentes: África, Ásia, Europa. E também ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Então, homens que viviam em lugares diferentes, que viviam, que exerciam papéis diferentes na sociedade, foram os autores da Bíblia. E também a língua, que é uma das maiores complexidades que eu acredito ser, que ela foi escrita em 3 idiomas diferentes: aramaico, hebraico e grego. Então, todo mundo sabe a dificuldade, né, do idioma, da língua, porque tem algumas palavras que não contém no outro idioma. Então, existe uma complexidade muito grande, né, na questão da língua.
Porém, apesar da complexidade, né, do tempo que ela foi escrita, da localidade, dos autores, da língua, ela não foge do seu principal assunto, que é a glória de Deus e a salvação da humanidade. Então, a gente pode resumir toda a Bíblia nessa frase: a glória de Deus e a salvação da humanidade. Deus se revelando ao homem e resgatando o homem através da pessoa de Jesus. Então, só um resuminho para vocês rapidinho. E agora vamos começar agora aqui no livro de Gênesis, né? Entrando já aqui no nosso panorama bíblico, porque nós temos pouco tempo e vamos tentar chegar até o livro de Apocalipse, ok? Olha só, gente, o livro de Gênesis, como já diz o nome, Gênesis quer dizer início ou começos, né? Origens. Ele tem esses eventos principais, né, que é o evento da criação, temos a queda, segunda criação, segunda queda, e aí temos Israel. Nós acreditamos que existe uma criação que Deus criou, e a primeira queda, que foi no capítulo 3 de Gênesis, né? O capítulo 3 de Gênesis mostra a queda, e Moisés, que escreveu este livro, o autor, ele não está muito preocupado em mostrar alguns detalhes sobre esses começos, né? Mas ele quer mostrar o porquê que existe maldade na raça humana. Então, o capítulo 3 de Gênesis, a queda, ela mostra o porquê que existe maldade, porquê existe fome na África, o porquê que existe violência, crueldade, porquê que existe, né, tanta barbaridade no mundo. Porque o homem se afastou de Deus, é porque o homem, ele caiu no pecado, e então veio toda a consequência para o mundo e também para a humanidade. Daí você vai ver a segunda criação, né? Deus, ele começa uma nova criação depois do dilúvio com a pessoa de Noé, e temos a segunda queda, que é a Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, quando, mais uma vez, a raça humana, ela quer fugir dos propósitos de Deus, e você pode comparar a primeira queda com a segunda queda, né? O mesmo pensamento. Na primeira queda, a mulher queria ser igual a Deus, ou a humanidade queria ser igual a Deus. Na segunda queda, também, o homem queria construir uma torre para chegar até onde Deus estava, né? Esse sentimento de querer ser igual a Deus. E novamente Deus faz eles espalharem pelo mundo, confundindo eles com várias línguas étnicas, ou com vários idiomas. E aí começa no capítulo 12 a criação de Israel, o chamado de Abraão, né? E a criação de Israel. É interessante entender que o livro de Gênesis também é sobre o livro de identidade. Nessa primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver a identidade da raça humana, né? Quem fez o homem, para que Deus fez o homem, qual que é o propósito que Deus criou o homem. Então, tudo está no livro de Gênesis, né? É sobre identidade. Quem é o homem e para que Deus fez o homem. Então, o livro de propósito de identidade que mostra essa primeira parte. Nessa segunda parte também, é sobre a identidade de Israel. Moisés, quando ele escreveu o livro de Gênesis, ele estava no deserto, na peregrinação no deserto com o povo de Israel. Então, o livro de Gênesis foi escrito nesse período de 40 anos entre o Egito e a terra de Canaã. E Moisés está afirmando a identidade do povo, mostrando que eles são um povo escolhido, que existem algumas promessas e projetos de Deus na vida deles, porque eles passaram 400 anos praticamente, ou mais, no Egito como escravos. Esse tempo foi suficiente para poder fazer eles esquecerem de tudo que Deus tinha para eles, como propósitos, projetos, chamados. E você vai ver que o Moisés ele é bem intencional também em combater o pensamento politeísta dos israelitas, porque eles adquiriram essa mentalidade durante o período no Egito. Então, os egípcios, eles acreditavam que o sol era Deus, que a lua era Deus, que o rio Nilo era Deus, que a agricultura era Deus. Então, tudo para eles era Deus. Então, Moisés começa o livro mostrando que essas coisas não são deuses, mas existe um Deus que criou todas essas coisas. Ele já começa o livro dizendo que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, ele fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, ele fez
o mar, os rios. Então, tudo foi esse Deus que criou. Também já é uma forma também de estar se revelando a nação, né, do Egito, para que eles pudessem se prostrar e adorar também o único Deus Todo-Poderoso. Então, é sobre isso aí, o livro de Gênesis, né, sobre identidade. Moisés está ali mostrando a origem do homem e também a origem de Israel. Indo para Êxodo. Êxodo é uma continuidade do livro de Gênesis. Então, Êxodo, você vai ver que ele começa ali com o povo sendo escravo, né? Israel, no Egito cresce e vira um escravo. Você vai ver que no finalzinho de Gênesis, ali, quando José, que era um dos 12 filhos de Jacó, ele vira governador no Egito. E quando vem a fome, José, ele traz Jacó e todos os seus irmãos para o Egito, que eram mais ou menos 70 famílias. Porém, o faraó que conhecia José, ele morreu. E o faraó que sucedeu o outro faraó, ele não conhecia José e nem a família de José. E fizeram deles escravos, né, no Egito. Então, eles ficaram como escravos por mais de 400 anos. E o livro de Êxodo mostra a libertação ou a saída do povo do Egito. Né? É quando Moisés se levanta e ele começa a interceder pelo povo. Ele se torna esse mediador entre Deus e o povo. E você vê que Moisés ele é bem instruído. Tem um versículo lá em Atos, capítulo 7, versículo 22, que diz que Moisés ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Isso mostra que Moisés ele tinha sabedoria, tinha conhecimento suficiente para poder escrever o livro de Gênesis, o livro de Êxodo e os demais livros que formam os primeiros 5 livros da Bíblia, né, o Pentateuco. E Moisés ele se enganja nessa missão de poder libertar o povo. Então, você vai ver que nesse processo de libertação, nesse processo de saída do povo de Israel do Egito, as 10 pragas, essas 10 pragas também eram Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, anunciando a sua vitória, ou dizendo aos egípcios que a agricultura não era Deus, que o rio Nilo não era Deus, que o sol não era Deus. Então, cada praga atingia um Deus do panteão egípcio, mostrando que eles não eram deuses de verdade. Mas, mesmo assim, os egípcios, juntamente com o faraó, não se converteram e não se renderam a Deus. Porém, endureceram o coração e foram incrédulos. Ao final, ainda assim, quando o povo está atravessando o Mar Vermelho, Faraó, ele junta todo o seu exército e persegue o povo de Deus. E daí Deus abre o Mar Vermelho, faz o povo atravessar e dá o livramento ao povo de Israel. No livro de Êxodo também, você vai ver ali a partir do capítulo 25, Deus dando algumas instruções já sobre o tabernáculo, porque Deus já começa ali a materializar a sua presença, né? Já começa a dar ali sinais sobre a redenção do homem, de como que seria esse processo de resgate, né, do homem de volta para Deus. E você vai ver que Deus ele começa essas leis de como seria esse tabernáculo, de como seria essa tenda, de como que funcionaria esse tabernáculo. Também no livro de Êxodo você vai ver Deus dando os 10 mandamentos ou as leis no Monte Sinai. Ok, então esse é o livro de Êxodo. Vamos continuar aqui no livro de Levítico. Pessoal, estou correndo aqui um pouquinho porque nosso tempo é curto e a gente precisa só mesmo ter assim, um panorâmico básico sobre cada livro. Terminando o livro de Êxodo, começamos o livro de Levítico. Êxodo, Gênesis, Êxodo e Levítico, esses 3 livros foram escritos ali ao pé do Sinai, né?
praticamente nos primeiros 2 anos após Moisés sair do Egito com o povo. Então, após ele dar instruções sobre o tabernáculo, a partir do capítulo 25 de Êxodo, ele começa a dar instruções específicas de como funcionaria o trabalho no tabernáculo. Daí ele separa uma tribo para isso, que é a tribo de Levi, e você vai ver que o livro de Levítico, ele tem 613 leis, 613 leis de como seria essa organização dentro do tabernáculo, de como funcionariam os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacrifícios de animais, e como seria essa conexão de novo entre o homem e Deus através dos sacrifícios de animais. Então Deus ele traz uma certa conduta através do sacrifício, e isso geraria santidade, isso geraria no povo, né, uma pureza, uma santificação. E isso era igual a uma adoração e um relacionamento com Deus. Então, o povo adorava e se relacionava com Deus através dos sacrifícios, né, feitos no tabernáculo. Mais na frente, o tabernáculo vai virar o templo, né? E aí, vocês sabem que todo esse sacrifício de animais, né, do cordeiro, essa expiação provisória de pecado, apontava também para Jesus. Então, vamos lá. No livro de Números. O livro de Números, como diz o nome, números. Para quem gosta de números, de contabilidade, de matemática, o livro de Números ele é perfeito, porque é o livro do censo, né? O livro do IBGE, da contabilidade, você vai ver ali a contagem sobre os filhos de Israel. Mas, basicamente, o livro ele é dividido também em 2 partes. Tem a primeira geração e a segunda geração. Essa primeira geração é a geração que saiu do Egito. Toda essa geração, ela pereceu no deserto. Por conta de quê? Por conta da murmuração, da incredulidade, da rebeldia, por não acreditar e crer em tudo que Deus falou, nas promessas de Deus. Então, esse período de 40 anos que o povo de Israel teve no deserto, foi o tempo suficiente para que essa primeira geração perecesse no deserto. Então surge uma segunda geração, os filhos de Israel que nasceram no deserto. Eles surgem e essa geração é que herda a promessa ou que conquista a terra. Dessa primeira geração que saiu do Egito e que pereceu no deserto, somente Josué e Caleb sobraram, né? Receberam o livramento, mas os demais, todos eles pereceram. Então, o livro de Números ele é muito usado no Novo Testamento por Paulo para mostrar o coração incrédulo, rebelde, murmurador do homem, né? Então, o coração do homem de ingratidão, de murmuração, incredulidade, rebeldia, ele é exposto no livro de Números e ele é usado no Novo Testamento como exemplo para exortar tais comportamentos, né? Porque apesar de Deus estar falando, apesar do povo ter provisão de carne, de pão, de tudo no deserto, Deus guiando eles com uma coluna de fogo durante a noite, cobrindo eles com uma nuvem, eles não acreditavam em Deus, nas promessas e murmuravam. Então, se foi o livro de Números, é sobre isso aí. E agora, nós chegamos no último livro do Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio. O Deuteronômio, ele é um resumo de todas as leis citadas no Gênesis, no Êxodo, Levítico e Números. Então, Moisés está aqui falando com a nova geração. Essa segunda geração que surgiu do deserto. A primeira geração morreu, e agora tem a segunda geração de Josué e de Caleb. E Deus está renovando o pacto com eles aqui, feito a Abraão, Isaac e Jacó. Então, ele está aqui fazendo essa renovação de pacto e eles estão aqui de frente à terra de Canaã. Estão prestes a entrar na terra de Canaã e Deus fala para eles o seguinte: vocês têm 2 escolhas. No capítulo 28
de Deuteronômio, você vai ver que ali tem a obediência e a desobediência. Então, você obedeceu, você tem vida. Você desobedeceu, você tem morte. Então, a bênção e a maldição é exposta a essa geração que está prestes a entrar na terra de Canaã. É interessante ver o livro de Deuteronômio, na sua estrutura de 32 capítulos, um pacto de vassalagem. Isso aqui, de fato, é um pacto entre Deus e o povo. Era um pacto que era feito no mundo antigo, né, entre o rei e o povo, onde o rei oferecia segurança, proteção, provisão, e o povo oferecia obediência, né, submissão ao rei. Então, Deus está fazendo esse pacto aqui com o povo de Israel antes de entrar na terra. O livro de Deuteronômio é muito interessante porque ele enfatiza bastante a questão da obediência pelo coração. Não somente a ideia de cumprir uma lei, né, mas de obedecer, de entender que essa é a vontade de Deus e que isso gera vida para nós mesmos. Amém? Então, aqui embaixo que tem aqui, ó, mais de 500 anos depois, a promessa se cumpre. Só para voltar aqui rapidinho, aqui ó, tem Moisés, né, com um ponto de interrogação. Eu coloquei aí porque Moisés ele morre, né, ali nos últimos capítulos, 31, 32, do livro de Êxodo. E não tem como você morrer, né, e narrar sua própria morte. Então, a explicação que nós temos para isso é que Eleazar, o sacerdote, ele escreveu os últimos capítulos do livro de Deuteronômio. Também existe uma possibilidade de ter sido escrito por Josué. Ok? Só para esclarecer esse ponto de interrogação aqui no nome de Moisés. Ok, chegamos a Josué. Então, Josué é o sucessor de Moisés. O livro começa, né, já com isso, dizendo que Moisés, meu servo, é morto, e agora Josué, levanta-te, dispõe-te e, né, lidera o povo. Então, na verdade, Josué está aqui diante de um grande desafio, porque a terra prometida, ela não seria dada de mão beijada. Então, Josué, o povo de Israel, teria que conquistar, teria que guerrear, teria que entrar na terra e guerrear com os povos que estavam habitando ali, os cananeus, os jebuseus, os heteus, né? E todos os que estavam ali na terra de Canaã. E o Josué, ele vai justamente narrar essa conquista, né? Você vai ver ali Josué entrando na cidade de Jericó, na cidade de Ai, e todas as outras cidades. São mais de 13 cidades no livro de Josué que o povo conquista. Agora, Josué traz uma coisa interessante, porque o livro de Josué ele é muito usado para críticas de alguns ateus e de alguns críticos, né? Alguns ateístas para criticar essa ação de Deus, porque na verdade o livro de Josué ele narra alguns genocídios, digamos assim, e esses críticos, esses ateus, eles afirmam que Josué apresenta ou mostra um Deus etnocêntrico, né? Um Deus etnocêntrico que extermina todas as outras etnias por causa de uma etnia, no caso, Israel. Porém, se a gente for ver em toda a história, a partir da promessa que Deus deu a Abraão, lá no capítulo 15, praticamente 500 anos antes da conquista da terra, você vai ver que Deus já estava lidando com os cananeus. Você vai ver no pacto que Deus faz com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, que Deus fala para Abraão que o limite de iniquidade dos cananeus ainda não tinha chegado. Então, ainda não tinha chegado no limite de iniquidade dos cananeus. Isso deixa claro que Deus estava lidando com aqueles povos. Deus estava se manifestando naqueles povos. E existe também no livro de Levítico, também no livro de Deuteronômio, algumas leis relacionadas a alguns costumes e cultura do povo cananeu. Então, como
casamento ilícito, né? Porque era homem, era irmão casando com irmã, filho casando com mãe, casamento com crianças e vários outros casamentos ilícitos, né? Que tinham na cultura dos cananeus, como também sacrifício de animais, sacrifício de crianças, né? E existia várias culturas, né? Existia uma depravação total naquelas culturas e o objetivo de Deus era acabar com essa cultura de iniquidade, porque o povo poderia ser influenciado por essas culturas, né, de iniquidade. Então, a intenção de Deus é exterminar toda maldade. Mas você vai ver que lá no finalzinho de Josué, ainda assim, existem alguns povos, jebuseus, heteus, né, gigazeus, cananeus, que ainda estão habitando na terra. Então, há algumas expressões sobre extermínio, aniquilar, né, ou matar todos, ela talvez seja uma expressão, assim, uma hipérbole, uma figura de linguagem para mostrar que não era simplesmente a ideia de matar todos, né? Porque em algumas cidades, em alguns casos, aconteceu de fato, onde o povo matou homens, mulheres, crianças e até mesmo animais. Mas você vai ver que existem algumas leis no Deuteronômio onde Deus recomenda o povo de Israel a não casar com as mulheres, né, daqueles povos, né? Então, não pode casar com uma pessoa que você extermina, né? Que você matou. Isso deixa claro que aqueles povos ainda continuaram habitando naquela região. Não todos. E você vai ver que Deus, ele ainda estendeu salvação e graça a estes povos. A própria Raabe, né, de Jericó, ela é prova disso, né? Que ela se arrependeu e se rendeu ao Deus de Israel. Como vários outros povos, cananeus, heteus, gigazeus, que também se renderam ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Então, o livro de Josué, ele é um livro que mostra o juízo de Deus às nações, mas não é simplesmente sobre Israel, é sobre a raça humana. É Deus guardando a raça humana para poder trazer a pessoa de Jesus. Amém? Isso faz o livro de Josué ser um pouco complexo dentro dessa perspectiva, ok? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui agora. Depois de Josué, nesse período, nós temos o livro de Juízes. Então, o livro de Juízes foi escrito por Samuel e a ideia de Samuel é mostrar que nesse período foi um período de degradação moral de Israel. É um período de muita idolatria, de muita depravação, de muito pecado do povo de Israel. E o livro de Juízes, ele traz essa expressão aqui, ó, que está aqui em azul, não havia rei em Israel. Então, o Samuel, ele usa essa expressão por mais de 5 vezes no livro. Então, ele narra os pecados do povo, né? O povo esquece da lei, esquece do pacto, daí ele vai mostrando essa degradação do povo de Israel, essa idolatria, esse pecado, daí ele resume essa questão dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel, fazendo meio que uma apologia à monarquia, porque naquela época o povo não tinha rei humano, né? Deus era o próprio rei do povo. Aqui tem aqui, ó, ciclos de pecado. O que acontece? O livro de Juiz também fala sobre esses ciclos de pecado do povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam na terra de Canaã. Então, o que acontecia? Eles pecavam, daí vinha uma outra nação e oprimia eles. Aí eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava o juiz e libertava eles. Daí eles pecavam novamente, vinha uma outra nação, oprimia eles, aí eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava outro juiz e libertava eles. Aí eles pecavam de novo, e aí isso aconteceu por 13 vezes no livro de Juízes,
E esses ciclos estão registrados aqui no livro de Juízes. Então, são ciclos de pecados que acontecem do povo de Israel. Daí, depois de Juízes, vem o livro de Ruth. O livro de Ruth foi escrito no mesmo período dos Juízes. E Samuel, também, que é o autor do livro de Ruth, ele mostra que, em meio à depravação ou à degradação moral de Israel, existe aqueles, né, que guardam a aliança, que continuam sendo fiel a Deus, né? Então, o livro de Ruth mostra a fidelidade de Noemi e também da sua nora Ruth. E também tem a intenção de mostrar a genealogia de Davi, né? Então, um dos propósitos também de Ruth, do livro de Ruth, é mostrar a raiz, né, genealógica de Davi. E temos aqui a Ruth Moabita, né, que entra também dentro dessa genealogia dos hebreus. Então, praticamente, Ruth faz uma conexão entre Juízes e o livro de Samuel. Samuel, ele escreveu o livro de Juízes, Ruth e o livro de 1º e 2º Samuel. E tem aqui o processo no livro de 1º e 2º Samuel, que é o processo de mudança da teocracia para a monarquia. Teocracia onde Deus reinava sobre o povo. Monarquia, um Deus homem. Então você vai ver no capítulo 12 de 1 Samuel, o povo ele pede um rei homem a Deus. E Samuel, ele fica triste com isso. Ele se sente rejeitado com esse pedido do povo. E Deus consola ele, dizendo que Deus não rejeitou ele, mas sim rejeitou a Deus. Então, Samuel, ele participa desse processo, né, de transição da teocracia para a monarquia. Deus reinava sobre o povo de Israel através dos sacerdotes e dos juízes, né, do qual Samuel também representava essa estrutura. Então, você vai ver a biografia de Saul e de Davi. Você vai ver que Saul é rejeitado e Davi, ele se torna um rei segundo o coração de Deus, né? Para a gente entrar agora aqui no período dos reis, eu vou compartilhar aqui com vocês aqui um outro slide. E a gente não vai conseguir abordar todos os livros da Bíblia, porque são muitos livros. Porém, nesse período aqui agora dos reis, nós vamos trabalhar essa linha no tempo aqui, que mostra todos os profetas maiores e menores. O livro de Reis, ele é praticamente o transfundo histórico para todos os profetas maiores e menores, né? Então, para a gente entender melhor os livros dos profetas e suas profecias, a gente precisa de entender também o livro de Reis. O transfundo histórico é o livro de Reis. Então, olha só, esse aqui é um período muito importante da história que a gente precisa de entender. Tem aqui a linha do tempo, como vocês viram, Samuel, o reinado começou com Saul, Davi, depois veio Salomão. Aqui é o período do reino unificado. Saul, Davi e Salomão. Teve aqui uma transição entre Saul para Roboão. Roboão está aqui, ó, o primeiro rei, na parte de baixo. O que acontece? Aqui, nesse período de tempo, o reino foi dividido. Lá no capítulo 12 de 1 Reis, você vai ver essa divisão do reino. O que aconteceu? Roboão, o filho de Salomão, ele assumiu o trono. E Jeroboão, que está aqui em cima, aqui, ó, você pode observar aqui, Jeroboão, ele veio com todo o povo de Israel e questionou ou fez um pedido a Roboão, dizendo: Roboão, o seu pai, Salomão, ele nos liderou, ou ele reinou sobre nós com uma mão muito forte, cobrou imposto muito alto, ele nos liderou com um braço de ferro. Você pode reduzir um pouco, você pode pegar um pouco mais leve no seu reinado?
Roboão, ele pediu 3 dias para responder o povo de Israel. E aí, nesse período de 3 dias, ele consultou 2 públicos. Ele consultou os anciões e os jovens, que são os mancebos. Os mancebos disseram a Roboão: Roboão, você não pode aliviar, você tem que dobrar o seu braço, né, o peso do seu braço sobre o povo. E os anciões aconselharam Roboão a aliviar, a pegar leve com o povo, né? A tornar o seu braço mais leve. Roboão ouviu o conselho dos jovens. Então ele reuniu todo o povo e disse ao povo: olha só, meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Então ele quis dizer que ele dobraria ou triplicaria o peso, né, do braço sobre a liderança do povo. Nisso, Jeroboão, ele rebelou contra o reinado de Roboão. Nisso, ele ajuntou 10 tribos, né, e dividiu o reino. Então, essa parte de cima aqui começou a ser o povo de Israel, ou o reino do norte. Então, o reino foi dividido. Jeroboão se tornou rei das 10 tribos. E aqui começou a ser o reino do norte. Aqui embaixo, na liderança de Roboão, ficou Judá e 2 tribos, né? Ficou conhecido como Judá, Jerusalém e Reino do Sul. É importante entender essa divisão aqui do reino, por quê? Porque os profetas, eles profetizam, às vezes, exclusivamente para um povo só. Então, Israel, aqui nesse período de tempo, passa a ser o reino do norte, ou Samaria ou Efraim. São os nomes dados às 10 tribos, né, que foram o reino do norte. Então, Samaria, Efraim, reino do norte e Israel. E aqui embaixo ficou o reino do sul, Jerusalém, Judá e às vezes, Judá, isso mesmo. Reino do sul, Judá e Jerusalém. Então, segue o reino dividido nesse período dos tempos, e você vai ver que aqui tem todos os profetas, né? Tem aqui, ó, Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, né, Jeremias, Abacuque, Sofonia, Naum, Miqueias, Isaías e Joel. Então, esses profetas profetizaram durante o reinado desses reis. E os profetas, eles denunciavam o erro da nação e eles profetizavam contra o rei e contra o reinado para que eles pudessem voltar à obediência da lei e da aliança feita por Deus aos pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. E a gente tem aqui, ó, no final aqui do reinado de Israel, em 722, no reinado de Oséias, o reinado de Israel ele cai. A Assíria, que era o império que estava com a potência mundial na época, ela invade Israel e ela miscigena todo o povo de Israel durante esse período. A política de guerra da Assíria era essa: eles invadiam uma nação e eles miscigenavam a cultura daquele povo. Então, foi nesse período aqui que surgiu os samaritanos. Até então, todo Israel, o reino do norte e o reino do sul, eles eram uma raça pura. Porém, quando veio a invasão ou exílio da Síria no reino do norte, o povo de Israel, o reino do norte, foram miscigenados e eles deixaram de ser uma raça pura. E aqui foi que surgiu os samaritanos. Aí vocês vão entender aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, quando aquela mulher, ela diz que os judeus não conversam com os samaritanos. E outra questão é que Jeroboão, quando ele dividiu o reino, ele estabeleceu a adoração, né, no Monte Gerizim. E todo o povo de Israel, ou as 10 tribos do Reino do Norte, eles adoravam a Deus lá. E essa era a pergunta da mulher para Jesus, dizendo o seguinte: os meus pais disseram
que nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim. Porém, vocês dizem que tem que adorar a Deus em Jerusalém. Qual que é o certo? Então, por isso é que a mulher faz essa pergunta a Jesus. Então, essa conversa, ela tem tudo a ver com esse reinado dividido, com esse período de tempo aqui do livro dos Reis. Então, a Assíria, ela invade o Reino do Norte, miscigenando o povo. Após isso, ela veio para invadir também Jerusalém, o reino de Judá. E Deus trouxe o livramento ao reino de Judá. E Deus, ele derrotou o povo da Síria, ferindo numa só noite 185 mil soldados e trazendo confusão no arraial e derrotando então o povo da Síria. Nesse tempo surgiu o outro império, que foi a Babilônia. Então, o povo do Reino do Sul, ou Judá, continuou fazendo o que era mal diante de Deus. Então está aqui, ó, no ano de 586, por causa da maldade do povo, da desobediência do povo, o povo também é exilado, só que eles são exilados pela Babilônia. A Babilônia, eles tinham uma política diferente de guerra em relação aos assírios. Então, o que a Babilônia fazia? A Babilônia ali invadia uma nação e ela escolhia entre a nação jovens inteligentes, jovens saudáveis que pudessem servir o seu império. Então, eles levavam esses jovens, para o seu império, treinavam eles para poder servir no seu império. E foi nessa época que a Babilônia levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Neemias e vários outros homens, vários jovens judeus, para servir na Babilônia. Porém, eles não destruíram a cidade, porque essa primeira invasão foi em 606. Porém, Israel começou a negar os impostos à Babilônia, querendo se juntar ao Egito para fazer guerra contra a Babilônia. Então, a Babilônia veio em 586 e destruiu a cidade, destruiu o templo e exilou todo o povo na Babilônia. Só que os profetas Jeremias e também Isaías, eles profetizaram sobre essa queda, dizendo que Israel ou Judá tinha pecado contra Deus e que o exílio ele viria. E eles profetizaram até o período de tempo que duraria esse exílio, que eram de 70 anos. Então o povo passou 70 anos como escravo na Babilônia. Aqui vai vir o período do exílio. E aí nós vamos ter os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. Daniel, ele é um profeta exílico. Ele estava no exílio na Babilônia e ele entendeu que já tinha se cumprido os 70 anos que Deus iria libertar o povo da Babilônia. Nesse período de tempo, a Babilônia ela cai e os medos persas invadem a Babilônia. Com isso, se cumpre a profecia também de Isaías, lá no capítulo 45, onde Isaías disse que Ciro, que era o rei medo-persa, o rei persa, queria libertar Israel e fazer eles voltarem para Jerusalém. Então, Ciro, ele conquista a Babilônia e ele tem acesso aos escritos dos judeus, ou ao livro do profeta Isaías, e ele vê que ele seria usado para poder libertar o povo de Israel. E ele se maravilha com isso, ele fica feliz com isso, fica admirado, impressionado, e ele libera o povo voltar para reconstruir a cidade e também para reconstruir o templo. Então tem aqui, 3 retornos ou 3 levas do povo de Israel para Jerusalém. Então vem a primeira leva aqui no ano de 539, a segunda leva no ano de 458 e a terceira leva
no ano de 445. Aqui na primeira leva nós temos Ageu e Zacarias exortando o povo, né, encorajando o povo para poder se dedicar à construção tanto do templo como também da cidade. E esses profetas também apontavam para um reino restaurado, né, ou um rei que viria ainda estabelecer o trono sobre Israel. Este rei era Jesus. Né? Então, todos os profetas, durante esse período do exílio, eles profetizavam sobre o reino que viria, que seria perfeito, e sobre o rei que seria colocado no trono, e este reino seria eterno. Isso era sobre Jesus e sobre a igreja, que somos nós hoje, no dia de hoje. Depois tem a segunda leva, onde Neemias é escrito, o livro de Neemias, né, fala sobre a reconstrução dos muros, e na terceira leva nós temos o livro de Esdras e também de Malaquias. Esdras propondo aqui uma reforma religiosa e Malaquias também trazendo algumas anotações sobre liderança, casamento e também sobre o ministério levítico, né, onde ele fala também sobre os dízimos. Depois de Malaquias, nós seguimos aqui os 400 anos de silêncio, onde nós cremos onde Deus não falou através de nenhum profeta. Nesse período de 400 anos de silêncio foi o período que surgiram alguns livros apócrifos, né? Inclusive os 7 livros apócrifos que a Igreja Católica tem a mais na Bíblia deles. Então, o livro de Judite, Tobias, Macabeus, Baruque, foram escritos nesse período de 400 anos de silêncio. Nós não cremos que estes livros foram inspirados por Deus. Então, nós não aceitamos eles na canonização do Velho Testamento. Nós não cremos que estes livros são inspirados. Então, esse tempo foi um tempo onde Deus não falou através de nenhum profeta. Então, chega aqui a pessoa de Jesus. Importante entender também que nesse período aqui, depois que o templo é destruído pela Babilônia, o sacrifício de animais é substituído pelos ensinamentos nas sinagogas. Então surge nesse tempo aqui as sinagogas pela Babilônia, por Israel, pelo Medo-Persas, pelo Império do Medo-Persas, e também começa a vir diferentes interpretações da lei. É quando surge também esse período aqui, de 400 anos, os fariseus, né, os saduceus, começam a aparecer essas facções religiosas do judaísmo. Ok? Bacana? Então agora vamos dar um intervalo rapidinho e já vamos voltar aqui para o Novo Testamento. Ok? Deixa eu parar aqui. Que eu vou retornar. Olá, pessoal. Então, vamos retornar agora aqui nosso panorama bíblico. Eu vou aqui já compartilhar aqui com vocês aqui o nosso slide novamente. Estamos aqui entrando no Novo Testamento. Já começando aqui o Novo Testamento, vamos correr porque o nosso tempo é pouco. É importante já entender que Jesus ele não escreveu nenhum evangelho. Então, os evangelhos que nós temos aqui, essas narrativas, foram escritas pelo menos, no mínimo, 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, Jesus não escreveu nenhum evangelho. Todos eles foram atribuídos a outros homens. Nós temos aqui o primeiro livro escrito, que é o Mateus. Mateus ele tem um público que é judeus. Ele escreve o seu evangelho direcionado aos judeus. E é por isso que você vai ver muitas coisas relacionadas ao judaísmo ou à cultura judaica no seu livro. E a ideia de Mateus é mostrar que Jesus ele era o rei dos judeus. Jesus era o rei dos reis, o rei prometido pelos profetas do Velho Testamento. Como vocês lembram, eu falei agora aqui, que os profetas, né,
eles profetizavam sobre um reino e um rei que iria de vir. Eles profetizavam sobre um reino restaurado e um reino que estabeleceria um trono eterno, né, que seria para sempre. E este rei era Jesus. Porém, os judeus, eles entendiam que este rei, ele viria de uma forma política, né, que iria libertar o Israel físico, né, da opressão dos gentios, que no caso aqui eram os romanos. Tivemos lá a Síria, tivemos a Babilônia, tivemos os Medo-persas, tivemos os gregos, e depois tivemos os romanos. Então, os romanos, nessa época, eles subjugavam o povo de Israel e os judeus, eles esperavam esse Messias, ou esse rei, né, esse tirano, que libertaria a Israel da opressão de Roma. Então, Mateus, ele combate esse pensamento da sua narrativa, ele começa a descrever no seu evangelho que Jesus é o Rei dos Reis. E é por isso que ele começa o livro dele, aqui no capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele dá autoridade ao seu documento, à sua narrativa, mostrando que esse Jesus, ele é da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão, né? Mostrando que ele tinha essa legalidade, ou essa autoridade para ser rei, que ele era de acordo com as promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel. Você vai ver também aqui no livro de Mateus várias profecias do Velho Testamento. Então, Mateus, ele adiciona uma profecia do Velho Testamento para cada evento da vida de Jesus. Jesus nasce em Belém, daí Mateus coloca lá, como dizia o profeta, né? Como estava escrito. Isso tudo se cumpriu para que se cumprisse o que estava escrito pelos profetas. Então, Mateus, ele dá muita autoridade ao seu documento, à sua narrativa, ao seu evangelho, através das profecias do Velho Testamento. Nós temos aí no Antigo Testamento mais de 300 profecias messiânicas, né? E Mateus é o que mais usa nessas profecias na sua narrativa. Então, está aí o panorâmico no livro de Mateus. Uma coisa também interessante do livro de Mateus é que ele usa a expressão reino dos céus. Essa palavra ela se repete por mais de 30 vezes no livro. Reino dos céus, reino dos céus. E Mateus, ele tem o cuidado de não usar a expressão reino de Deus justamente para dar essa conotação espiritual, de que o reino de Deus é espiritual e não físico. Que esse Jesus, ele era o Cristo, né, prometido pelos profetas do Velho Testamento e que não seria simplesmente uma figura política. Também possa ser que essa expressão reino de Deus seria alguma coisa referente à reverência que tinham os judeus sobre o nome de Deus, onde os judeus eles não repetiam o nome de Deus, né, por várias vezes, eles não mencionavam o nome de Deus em vão, ou de uma forma, digamos, de qualquer forma, né, de mencionar o nome de Deus de uma forma, esqueci a palavra agora aqui, mas ele não repetiu o nome de Deus assim, de uma forma banal, né, essa palavra, né. Então, ele usa a expressão reino dos céus, para não ficar repetindo o nome de Deus, beleza? Vamos seguir aqui, livro de Marcos. O livro de Marcos, diferente do Evangelho de Mateus, ele não foi escrito para judeus. Marcos escreve a sua narrativa, o seu livro, para romanos, para cristãos que estavam na cidade de Roma. E provavelmente esses cristãos estavam em contexto de perseguição. Eles estavam ali em Roma, em contexto de perseguição e também de escravidão. Provavelmente eles eram escravos na cidade de Roma. E é por isso que Marcos, ele mostra Jesus como escravo. Mateus mostra Jesus como rei e Marcos mostra Jesus como escravo ou como o servo, né? Você vai ver uma palavra, uma expressão usada por Marcos no seu evangelho, na sua narrativa, chamada logo ou imediatamente.
Essa palavra ela se repete em toda a narrativa por mais de 23 vezes, porque Marcos, ele intencionalmente, ele começa, através dessa palavra logo ou imediatamente, trazer uma velocidade nas ações de Jesus. Você vai ver que Jesus está correndo o tempo todo na sua narrativa, que ele está sempre ocupado, que ele está curando, que ele está ensinando, que ele está pregando, que ele está correndo o tempo todo, que ele está ocupado, e nisso ele não tem tempo para comer, para beber e nem para dormir. E isso traz uma contextualização ou uma identificação com os escravos da época, né, que não tinha tempo para beber, comer, dormir, porque vivia ocupado o tempo todo. Então, Marcos, ele começa a mostrar Jesus como o servo sofredor, o servo resgatador, que veio para resgatar a muitos. Ele se põe como servo para poder resgatar a muitos, ou para salvar a muitos. Um outro detalhe também de Marcos é o seguinte, porque Marcos foi escrito no período em que Nero, o imperador romano, estava perseguindo a igreja. Então, Nero estava matando os cristãos, ele estava jogando os cristãos no Coliseu, estava colocando os cristãos para iluminar as praças públicas de Roma, e ele estava decapitando, torturando os cristãos na época. E Marcos, ele escreve o seu evangelho também para encorajar os cristãos da época a não negarem o nome de Jesus, pois Nero, ele obrigava os cristãos a se dobrar diante dele e dizer que Nero era o Senhor, Nero era o Senhor. E esses cristãos, eles eram torturados, eram mortos quando eles não confessavam Nero como Senhor. Então, Marcos vai também comparar esse poder, essa autoridade ou esse senhorio de Jesus e de Nero. Porque Jesus tem todo o poder e autoridade. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem em suas mãos todo o poder e autoridade. Mas, apesar disso, ele não se comporta como tal. Ele se comporta como um servo, um escravo, para resgatar, para poder salvar a muitos. E é por isso que Marcos ele vai iniciar o seu evangelho dessa forma. Olha só, como que Marcos começa a sua narrativa. Ele diz o seguinte, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante entender que essa palavra evangelho, ela é uma palavra que ela era usada exclusivamente pelos imperadores da época. Então, essa palavra evangelho não foram os cristãos que inventaram ela, né? Ela já existia antes no Império Grego, também no Império Romano. E no Império Romano, nessa época, ela era usada pelos imperadores romanos para anunciar suas boas novas. Quando o imperador ele assumia o trono, ou quando ele conquistava uma província, ele anunciava suas boas novas. Ele chegava até uma província, ele anunciava impostos baixos, ou liberdade uma província, construções de arquedutos, melhorias no império. Então ele vinha e anunciava essas boas novas, ele trazia essas boas notícias no seu império. Então Marcos ele começa o seu evangelho dizendo que Jesus ele é o Filho de Deus e que esse é o início, é o princípio das suas boas novas, dos seus evangelhos, comparando então assim as suas notícias, as suas boas novas com as do imperador romano, que na verdade, durante a narrativa, nas entrelinhas, a mensagem é: não tema Nero, que tem poder para matar o corpo físico. Tema Jesus, o Senhor dos Senhores, que tem poder para matar não somente o corpo físico, mas também a alma eternamente. Então, Marcos ele apresenta Jesus como escravo, mas como também o Senhor que tem todo o poder e autoridade e que se submete à posição de servo para resgatar e salvar a muitos. E interessante que Marcos não tem biografia como tem Mateus. Não biografia, né? Quer dizer genealogia. Ele não apresenta genealogia porque o escravo não tinha genealogia. Então, por isso que ele não descreve na sua narrativa a genealogia de Jesus. Porque o escravo da época não tinha genealogia. Ok, gente, avançando.
Vamos para Lucas? Lucas, ele também, diferente de Marcos, foi escrito para um outro público. Foi escrito para os gregos. Lucas, ele também tem um outro objetivo. Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem. Então, Mateus, Jesus, o rei dos reis. Marcos, Jesus, o servo. E Lucas, Jesus, o filho do homem. Por que filho do homem? Ele mostra esse Jesus humano, esse Jesus acessível a todos. É interessante entender que Lucas, ele foi o médico que andou com Paulo. Ele era um médico particular ou exclusivo de Paulo. Você vai ver Lucas andando com Paulo nas suas viagens missionárias no livro de Atos. E nós também precisamos entender que Lucas escreveu tanto o seu Evangelho Lucas, como também o livro de Atos. E dentro dessa ótica de uma obra literária, Lucas e Atos se tornam uma só obra literária. Então, Lucas escreveu o seu Evangelho, que traz o seu nome, e também o livro de Atos. E isso possa ser uma só obra literária. E para que Lucas escreveu o seu Evangelho? Existe uma possibilidade de Lucas escrever o seu Evangelho para defender Paulo da sua prisão em Jerusalém. Lá no capítulo 21 de Atos, você vai ver que Paulo é preso em Jerusalém. E é nesse período de tempo que Lucas se dedica a escrever, ou a colocar em ordem, como ele diz lá no versículo 3 do capítulo 1, colocar em ordem, após uma investigação acurada, todos os fatos e acontecimentos da vida de Jesus. Então ele começa a fazer essa pesquisa e ele escreve essa narrativa do livro de Lucas. E Lucas tem o objetivo de mostrar que o Evangelho de Jesus, ele não é uma seita oriunda do judaísmo, Uma vez que Paulo está preso em Jerusalém, sofrendo acusações dos judeus, e ele está sendo apresentado aos governadores da província da Judéia, que são representantes de Roma. Então, Lucas está mostrando no seu evangelho que esse evangelho, que Jesus, ele não é uma seita do judaísmo, mas é sim um evangelho para todos os homens, uma coisa que vem de Deus. E aí, para isso, Lucas, ele começa a dar ênfase na sua narrativa aos acontecimentos da vida de Jesus com pessoas que viviam excluídas do sistema judaísmo. E ele começa a colocar todos esses fatos e acontecimentos na sua narrativa. Então você vai ver todo o público que vivia excluído pelo sistema judaico no livro de Lucas, que eram mulheres, crianças, viúvas, doentes, publicanos, leprosos. Você vai ver samaritanos, você vai ver todo esse pessoal que vivia ali às margens da sociedade judaica, que vivia excluída pelo sistema do judaísmo. Para você ter uma ideia, a palavra mulher, ela aparece mais no livro de Lucas do que todos os outros evangelhos juntos. E você vai ver que Lucas, ele dá ênfase ao perdido, ele dá ênfase ao marginalizado, ao excluído, ao perdido. Porque a ideia de Lucas é mostrar que todos estão perdidos, que o Evangelho de Jesus ele é para o rico, para o pobre, para o homem, para a mulher, para a criança, para o adulto, para o rei, para o servo, para o governador. O Evangelho de Jesus ele veio para todos, para salvar a todos, porque todos estão perdidos, independente do seu gênero, independente da sua posição social, da sua etnia. Todos precisam de Jesus, porque todos estão perdidos. Ok? O livro de Lucas é muito bacana, é muito interessante. Também é interessante dizer que o livro de Lucas, ele traz uma genealogia aqui no capítulo 3, versículo 23. E essa genealogia, ela é tanto quanto diferente, ou muito diferente, em relação à genealogia de Mateus. Por quê? Porque a genealogia de Mateus é de acordo com a sua genealogia de rei. E ela vem através da genealogia de José.
é uma genealogia de rei. E você vai encontrar uma outra genealogia, que é a genealogia de Lucas, aqui no capítulo 3, 23, que é a genealogia de acordo com a genealogia de Maria, que é a genealogia de homem. Então, Mateus, genealogia de José, Jesus como rei. E Lucas, genealogia de Maria, de Jesus, filho do homem, ou Jesus homem. E você vai ver que na genealogia de Mateus, Mateus ele começa a sua genealogia em Abraão e termina em Jesus. Aqui Lucas ele começa em Jesus e termina em Adão. E os nomes, alguns nomes que estão em Mateus aparecem aqui no de Lucas, como Abraão e Davi. Só que você vai ver que Davi e Abraão aparecem aqui como pessoas normais, né, como qualquer outro homem comum. Por quê? Porque Davi e Abraão, eles não tinham nenhuma relevância ou importância na cultura grega. Eles eram figuras importantes para os judeus. Então, eles aparecem aqui no meio da multidão como pessoas comuns. E você vai ver que ele termina a sua genealogia em Adão, porque os gregos acreditavam que Adão era o pai da criação. Ok? Vamos lá, vamos com aqui para o livro de João. João foi um livro escrito também bem depois dos 3 primeiros evangelhos, né? Nós temos dentro da teologia Mateus, Marcos, Lucas como livros sinóticos, né? Ou visto da mesma ótica, né? Apesar da diferença de público, da intenção de cada um, eles são vistos pela mesma ótica, ou possam ser que usaram até mesmo a mesma fonte para escrever seus evangelhos. João foi escrito mais ou menos uns 50 anos depois, né? Entre 90 a 100 depois de Cristo. E João, ele escreve o seu livro também para poder defender a doutrina da pessoa de Jesus ou da divindade de Jesus contra uma religião que surgiu nessa época, que era o gnosticismo. Então, nessa época, o gnosticismo estava confundindo alguns cristãos judeus gregos que tinham se convertido sobre a deidade de Cristo. O gnosticismo dizia que era impossível uma pessoa ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Então eles começaram a colocar em xeque a divindade de Jesus e confundir alguns cristãos naquela época. E João, ele vem para poder esclarecer ou para poder combater esse pensamento herético dos gnósticos. E é por isso que João, intencionalmente, ele começa o seu evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é a pessoa de Jesus. Então, em outras palavras, o que João está dizendo? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então, ele já começa o seu evangelho dizendo que Jesus é Deus, sim, e que ele é homem também. Então, você vai ver aí ele discorrendo na sua narrativa, dizendo que Deus, ele se encarnou, ele se fez homem, né, para habitar no meio do seu povo. João traz uma revelação muito profunda, ou é a revelação máxima de Deus para o homem, onde o verbo se torna carne e ele começa a habitar, é o tabernáculo vivo no meio dos homens. É a presença de Deus materializada, assim como foi materializada no tabernáculo, no templo, no Velho Testamento, agora está materializado em carne, expressão humana, amando, curando, ensinando pessoas. E João, ele discorre a sua narrativa, mostrando 7 sinais que apontam que Jesus era um Deus, de fato. Então, ele mostra sinais sobre os elementos da natureza, sobre as enfermidades, a autoridade que ele tem sobre os demônios, mostrando que ele é Deus.
Existe uma expressão interessante usada no livro de João, que também é intencional, que é a expressão eu sou. Então, você vai ver essa expressão sendo usada por João em toda a sua narrativa, mostrando Jesus como um eu sou. Então, eu sou a verdade, o caminho, a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a morte, a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou a, a, eu sou o grande eu sou. Então você vai ver essa expressão em toda a narrativa de João. João sempre colocando o eu sou, o eu sou. Esse eu sou, ele expressava o próprio Deus no Velho Testamento, quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. E Moisés perguntou a Deus, antes de ir para Faraó, Moisés perguntou a Deus, Deus, se me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Então Deus disse a Moisés, diga, eu sou, vos enviou. Então Deus se revela no Velho Testamento ao povo de Israel, a Moisés, como o eu sou. Então esse eu sou traz conectação ao próprio Deus no Velho Testamento, mostrando que Jesus é o mesmo Deus. E João traz revelações profundas sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Deus para a raça humana. E João também não tem genealogia, porque Deus não tem genealogia. Deus não tem início, não tem meio e não tem fim. Por isso que João não traz genealogia da pessoa de Jesus. Amém? Então, terminando aqui os evangelhos, vamos aqui agora para o livro de Atos. Nós temos pouco tempo aqui para poder concluir tudo. O livro de Atos, como eu disse no Evangelho de Lucas, Lucas e Atos formam uma só obra literária. Então você vai ver uma coisa interessante, que Marcos e Mateus, eles têm uma ênfase no id, no final dos seus livros, né? Marcos 16:15, você vai ver id, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20, ide e discipulai, ide e fazer discípulo de todas as nações. E Lucas, você vai ver que não tem essa ênfase no id, né? Por quê? Porque você vai ver que Lucas, ele termina o seu livro deixando um gostinho de quero mais, ou deixando a entender que a narrativa não tinha terminado ainda. E, de fato, não termina, porque ela continua em Atos. Atos começa com Jesus ressurreto, dando instruções, orientações aos discípulos. E no versículo 8, nós temos o id. Qual que é o id? O id é, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Então, Lucas dá continuidade ao seu evangelho no livro de Atos, e assim o id está no versículo 8 do capítulo 1. E nessa narrativa, ele mostra o crescimento desse evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, mostrando aos políticos, aos governadores da época, que o que surgiu, né, em Jerusalém, ou que surgiu no Império Romano, não é simplesmente uma seita do judaísmo, mas é sim uma ação divina. É Deus se revelando a toda a humanidade. E ele mostra esse crescimento do Evangelho em todo o Império Romano a partir de Jerusalém, que apesar da perseguição, da falta de recurso financeiro, apesar de toda a dificuldade, das mortes, o Evangelho não para, a igreja não para de crescer. E aí ele mostra a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o personagem principal no livro de Atos. O Espírito Santo, ele é derramado sobre os apóstolos, e isso, essa virtude, faz com que os discípulos de Jesus, os apóstolos, tenham um poder, uma virtude de ir além das suas limitações físicas e intelectuais para poder suportar toda a perseguição do Império Romano e fazer o evangelho crescer. Daí você vai ver que quanto mais cristãos são mortos, quanto mais persegue, mais a igreja se multiplica.
Então, o livro de Atos é para mostrar esse crescimento da igreja através do Espírito Santo. Isso é uma coisa de Deus, e não humana, e não do judaísmo. O livro de Atos tem as 3 viagens missionárias de Paulo, e tem a 4ª viagem, que é a viagem para Roma. Ok? Então, o livro de Atos é sobre isso, sobre o crescimento da igreja. Ok, para a gente concluir rapidinho aqui, nós temos aqui as epístolas paulinas, né? Cada carta escrita por Paulo tem um porquê também. Existia ali um contexto geográfico, teológico, religioso, político, né, econômico, em que Paulo ele está ali escrevendo as suas cartas. E a partir desse entendimento do transfundo histórico, né, do contexto de cada público, né, a gente interpreta o livro, isso facilita bastante o entendimento de cada livro. É importante entender o transfundo histórico de cada carta para melhor interpretar os livros. Então, cada um tem um tema, existe um porquê foi escrito. Está aí Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. São as cartas paulinas. Paulo escreveu essas cartas durante as suas viagens missionárias, durante a sua prisão domiciliar e também, por último, na sua prisão em Roma, da qual ele foi decapitado. E para concluir, nós temos as epístolas gerais: Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Então, cada livro também tem um tema, existe um porquê foi escrito, existe uma intenção do autor, né, em escrever essa carta. Existe uma necessidade que ele está atendendo. E nisso envolve todo o contexto histórico de cada público, de cada receptor. E para concluir, fechar, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é um livro enigmático, né? Cheio de símbolos. Ele traz muitos códigos, né? É um livro que por muitos é difícil de entender, traz uma certa complexidade, de fato é complexo. Porém, a gente estuda o Apocalipse como um livro simples de entender. É um livro revelado, como ele mesmo diz, né? Revelação. É um livro revelado. E um dos principais objetivos do Apocalipse é mostrar que o Cordeiro venceu, a igreja venceu, o Evangelho venceu. É mostrar o Cordeiro vencedor, que em todos os períodos da história da igreja, a igreja ela é vitoriosa. Ela venceu, está vencendo e vencerá. Então, não importa a perseguição, não importa a tortura, não importa a dificuldade financeira, não importa qual seja o problema, a igreja ela vai vencer, porque o Cordeiro venceu, está vencendo e vencerá. A igreja venceu, está vencendo e vencerá. O Evangelho venceu, está vencendo e vencerá. Então, a palavra venceu ou vitória é uma das palavras que mais se repetem no livro, mostrando que nós somos vitoriosos através do Cordeiro, de Jesus, que morreu e ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo e venceu o pecado. E ele também nos deu essa vitória. Amém? Então, pessoal, para concluir mais uma vez aqui, a Bíblia ela contém 1.600 anos de escrita, aproximadamente 40 autores diferentes, milhares de histórias diferentes, personagens distintos, em culturas e reinados diferentes. Apenas uma moral: Deus resgatando a humanidade caída e o propósito perdido no Éden. Então, pessoal, este é o nosso panorama bíblico. Na verdade, esta aula é só uma introdução bem rápida. Eu sei que foi bem corrido, são muitas informações e tal, porém, é só mesmo para a gente introduzir nosso seminário e vocês terão aí, a partir da semana que vem, aula do método indutivo e logo após, vocês terão aulas do livro de Efésios, Gálatas, Marcos e Daniel. Vocês estão tendo o privilégio de ter professores muito bons,
professores que têm uma vasta experiência com estudos bíblicos e são homens de Deus que também estão exercendo seus ministérios dentro de missões ou dentro do pastorado. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de cada um. Tivemos na nossa primeira conexão aí mais de 36 pessoas conectadas. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe. Os que não ainda preencheram o formulário, por favor, solicite através do WhatsApp. Eu vou enviar para você preencher. Ok? Nós vamos estar em contato através da lista de transmissão pelo WhatsApp e posso mandar para vocês também um e-mail. Tá bom? Muito obrigado a vocês, Deus abençoe e até segunda-feira que vem.